Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de falar a respeito de um tema que recentemente entrou em moda por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, a imunidade de rebanho. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curte, ou seja, deixa o seu like. Aliás, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando dúvidas e inclusive sugerindo outros assuntos que você gostaria de ver abordados neste canal. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e seus contatos, porque além de informá-los, você vai estar ajudando no crescimento deste canal. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será imediatamente informado. O objetivo desse vídeo é discutir especificamente um conceito bastante importante no controle de doenças chamado imunidade de rebanho e que, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, entrou em moda. A imunidade de rebanho é chamada de imunidade de grupo, efeito de rebanho, imunidade comunitária, imunidade populacional ou imunidade social. É uma espécie de proteção indireta de uma população contra uma doença e ela parte do pressuposto de que uma porcentagem da população pegue uma doença, se torne imune permanentemente a ela e isso acarretaria na diminuição da contaminação. Essa imunidade poderia vir de duas formas. Ela poderia vir através da exposição da população à doença, ou seja, deixa todo mundo ficar doente, ou de um programa de vacinação em massa. Em particular, essa estratégia é muito importante para preservar as pessoas que são imunodeficientes ou imunossuprimidos, ou seja, aquelas pessoas que possuem problemas em seu sistema imunológico e, portanto, teriam problemas ao lidar com vacinas. O resultado desejado sempre ao utilizar essa estratégia é que a doença seja erradicada e, em particular, você só consegue fazer isso para doenças infectocontagiosas transmissíveis de um indivíduo para o outro. Por exemplo, tétano não pode ser erradicada dessa forma, muito embora essa doença seja uma doença infecciosa. A imunidade de rebanho foi reconhecida como fenômeno natural a partir da década de 30 do século XX, quando os cientistas observaram crianças infectadas por sarampo. Inclusive, uma curiosidade a respeito do que se fazia à época era pegar crianças saudáveis, misturar com crianças doentes, para que as crianças saudáveis ficassem doentes e, uma vez tendo se recuperado, não contraíssem mais a doença. E à medida que você aumenta a quantidade de pessoas imunes, você estaria protegendo outras crianças que, caso pegassem a doença, poderiam vir a óbito. Atualmente, a imunidade de rebanho é induzida pela vacinação em massa. Altos níveis de imunização em algumas faixas etárias pode contribuir para proteger outras. Por exemplo, se eu quero proteger as crianças da coqueluche, que formam o grupo de risco para essa doença, uma estratégia utilizada é vacinar adultos. Porque você aumenta o número de pessoas que se tornam imunes permanentemente à coqueluche e, portanto, você diminui a transmissibilidade do agente patógeno. Um outro exemplo dessa ideia consiste na vacinação em massa de crianças para proteger pessoas mais velhas da gripe, porque, em geral, a vacina da gripe não é tão efetiva nessa faixa etária, justamente porque essa faixa etária tem um problema com o sistema imunológico e, portanto, ao vacinar crianças, você diminui a transmissibilidade do vírus influenza. Contudo, a imunidade de rebanho pode acelerar a mutação do vírus, tendo em vista que algumas cepas de um determinado agente patógeno podem escapar deste processo. O mesmo pode ser visto em bactérias. E a imunidade de rebanho pode sofrer resistências por parte daquele pedaço da população que não quer se submeter à vacinação. Para ela funcionar de maneira induzida, as pessoas precisam ser vacinadas. Se as pessoas refutam a vacina, essa estratégia pode dar errado. Para determinar o momento em que você alcança essa imunidade,
é necessário considerar o número efetivo de infecção. Em particular, se eu considero uma população distribuída de maneira homogênea, eu utilizo esta fórmula. O número efetivo de infecção é dado pelo número básico de reprodução vezes o percentual da população que está suscetível à doença. O número básico é aquele número que é atrelado ao agente patógeno, não tem um padrão, e ele indica quantas pessoas um infectado consegue contaminar, e o suscetível é aquela pessoa que não pegou a doença. A ideia é verificar quando este número efetivo de infecção fica inferior a 1. Quando ele é igual a 1, nós dizemos que estamos com um percentual crítico da população. Então a imunidade de grupo está aí. Isso quer dizer que ninguém mais ficará doente? Não. Isso quer dizer que a doença, a partir dali, tende a ser erradicada. Ou seja, o número de pessoas a serem infectadas vai diminuir progressivamente. Em particular, esse número S de suscetíveis pode ser dado por esta expressão, onde I é o percentual da população que já foi contaminada. Daí, quando eu substituo este S na expressão do número efetivo de infecção, eu concluo que na realidade que eu estou procurando é R0 vezes 1 menos I igual a 1. Vou distribuir o R0. Então eu tenho R0 menos IR0 igual a 1. Passo este IR0 para o segundo membro e o 1 para o primeiro. Então eu fico com R0 menos 1 é igual a IR0. E agora este elemento que está multiplicando eu passo dividindo. Portanto, o percentual da população que precisaria estar infectado é dado por R0 menos 1 dividido por R0. Este cálculo enfrenta críticas porque ele parte do pressuposto que a população está distribuída de maneira homogênea, o que nós sabemos que não é verdade. Existem estudos, inclusive, que indicam que a imunidade de rebanho é alcançada com um percentual mais baixo do que o obtido por aquele cálculo que eu apresentei para vocês. E só para reforçar a ideia, o número percentual de infectados indica o momento no qual a epidemia começa a diminuir. Não que você não tenha novos infectados, mas você vai ter um número cada vez menor de infectados. Para a gente fazer um exemplo numérico, se eu estou considerando a Covid-19 no Brasil, o número básico de reprodução é dado por 2,81. Quando eu substituo na conta para calcular o percentual infectado, isso me dá 64%. Então, quando 64% da população tiver sido infectada pelo vírus, seja porque ficou doente ou de maneira controlada através de uma vacina, eu vou ter alcançado então a imunidade de rebanho. E dali para frente a doença passa a ser controlada. Só que eu quero fazer algumas contas para você entender o que significa fazer a exposição natural da população brasileira para deixar que ela atinja naturalmente a imunização de rebanho. Veja só, segundo as estimativas do IBGE, a população brasileira em 2019 é de 212.081.455 habitantes. Portanto, para atingir a imunidade de rebanho, eu teria que infectar 64% dessas pessoas, o que dá 135.732.131 habitantes. Só que a taxa de hospitalização da Covid-19 é de 19%. Logo, eu precisaria de 25.789.105 vagas de atendimento nos hospitais. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo vai ficar hospitalizado por um longo período, mas essa quantidade de pessoas vai precisar de atendimento médico mais próximo. E ainda, a taxa de letalidade no país está em 3%. Então, no momento em que eu tivesse alcançado a imunidade de rebanho, de maneira natural, sem controle nenhum, não fazendo nada, deixando as pessoas se infectarem naturalmente, não tomando decisão nenhuma para impedir isso, eu teria 4.071.963 óbitos. É este o cenário que aconteceria com a Covid-19 se nada fosse feito. E eu repito, se absolutamente nada fosse feito. Evidentemente, não é isso que nós temos observado desde março.
até o momento em que eu estou gravando esse vídeo no mês de setembro. E uma coisa que eu quero ressaltar é que quando eu falo de 25 milhões de vagas, eu estou dizendo que todo mundo conseguiu ser enterrado, ou seja, nós não tivemos um colapso funerário, e eu também estou partindo do pressuposto que não tivemos um colapso na saúde. Porque se acontecer uma dessas coisas, o número de pessoas que faleceriam pode ser muito maior. No caso de vacinas, que é quando você quer induzir a imunidade de rebanho, o corpo humano não distingue a infecção natural da vacina. Só que a vacina é feita num ambiente controlado. Então, um caminho para alcançar a imunidade de rebanho é utilizar uma vacina. Só que as vacinas não são totalmente efetivas. Então, para determinar o nível de vacinação da população de maneira que eu alcance uma imunidade de rebanho, é necessário também levar em conta a efetividade da vacina dada em números percentuais. Perceba que este número que está aqui em cima e que eu estou circulando neste momento, nada mais é do que aquele número I, que é o percentual de pessoas que precisariam ter sido infectadas para que eu alcançasse a imunidade de rebanho. Então, se eu estou pensando em fazer isso com uma vacina, eu preciso pegar esse percentual e dividir pela efetividade da vacina em números percentuais. Para fazer um exemplo, para você entender como é que essa conta é feita, suponha que surja uma vacina com 90% de eficácia contra a Covid-19, ou seja, de cada 100 casos, 90 ganham uma imunidade, mesmo que seja temporária. Então, neste caso, a cobertura vacinal da população, ou seja, a quantidade de pessoas que precisariam ser vacinadas, a hora que eu faço o cálculo, é de 71% da população. Evidentemente, se a eficácia da vacina for inferior ao percentual da população que deve estar infectada para atingir a imunidade de grupo, então a vacina tem que ser descartada. Porque, veja, a efetividade vem no denominador. A quantidade da população que precisa ser infectada vem no numerador. Se esse denominador for menor que o numerador, a hora que eu faço a divisão, o resultado vai dar maior do que 1. E isso indicaria, em termos práticos, de que você precisaria vacinar todo mundo e mais um pouco. Então é por isso que você sempre considera a efetividade da vacina como sendo algo superior a quantidade percentual da população que precisa ser infectada. Então você busca uma efetividade máxima, embora o 100% você nunca atinja. Se uma doença deixa de ser endêmica em uma população, ou seja, se ela deixa de ser encaixada no modelo CIS, por exemplo, se as pessoas não alternam entre suscetível, infectado, suscetível, ou suscetível, infectado, uma imunidade temporária e suscetível novamente, então a infecção natural não consegue mais diminuir o número de pessoas suscetíveis. Você só consegue diminuir este número com a vacinação. Isso é muito importante a ser levado em conta na hora que você vai fazer as contas com cobertura vacinal. A relação entre cobertura vacinal, eficiência da vacina, incidência da doença e população suscetível pode ser descrita por esta equação. O número de suscetíveis é a quantidade de pessoas que precisam estar infectadas para alcançarmos a imunidade de rebanho, menos o produto da quantidade de pessoas vacinadas pela eficiência da vacina. Então, considerando aquela mesma vacina com eficácia de 90% contra a Covid-19, se 60% da população for vacinada, isso significa que 10% ainda estaria suscetível. Perceba novamente que aqui eu já estou considerando que a doença deixou de ser endêmica, que nós deixamos de conviver com essa doença. Contudo, há algo que eu tenho que chamar a atenção. Imunidade de rebanho depende fortemente das pessoas aderirem à vacina. Portanto, quando a população resiste a uma vacina, ela resiste a este processo. E neste cenário, a imunidade de rebanho só seria alcançada se as pessoas efetivamente ficassem doentes, com todos os complicadores que uma infecção em massa poderia acarretar. A imunidade de rebanho pode ser afetada pela imunidade passiva, e quando a gente considera essa estratégia, nós devemos considerar a capacidade de atendimento dos sistemas públicos de saúde. O termo foi cunhado em 1923 e o caso mais bem sucedido da aplicação da imunidade de rebanho foi quando a varíola foi erradicada em 1980. Na realidade, o último caso apareceu em 1977, mas a erradicação só foi declarada pela OMS 3 anos depois. E
Como eu disse antes, existem alguns estudos que indicam que é possível alcançar esta imunidade com um número menor de infectados. Perceba que a imunidade de rebanho é um conceito matemático, mas que causa polêmica toda vez que é mencionada em virtude dos complicadores que ela pode trazer. Portanto, não é tão simples assim quando nós pensamos em expor as pessoas à infecção. Bem, no mais, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve nos comentários para continuar dialogando comigo e assim a gente pode então trocar figurinhas e eu posso esclarecer um ou outro ponto que possa ter ficado obscuro. Por hoje é só. Até a próxima!